Estamos juntos aí pela rede, né, para fazer o começo aí da nossa disciplina nessa etapa online, nossa disciplina de Física 2. Espero que todos vocês estejam bem, junto às suas famílias, né, e tomando os devidos cuidados de isolamento social e distanciamento social, para que cada um fazendo a sua parte, em breve a gente possa voltar a se encontrar presencialmente lá no IF, né? E enquanto isso não acontece, fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelos fóruns da disciplina. E esses fóruns basicamente são dois fóruns, um para tirar dúvidas do ambiente virtual, do acesso às atividades, postagem de lista de exercício, postagem de atividades, e o outro fórum mais especificamente para tirar dúvidas do conteúdo, né? E o conteúdo dessa aula de hoje é energia cinética e energia potencial. Se você tiver alguma dúvida da teoria ou da resolução dos exercícios, vocês também podem me procurar na quarta-feira de manhã, das 9h35 às 11h05, que é o horário que eu vou estar fazendo uma webconferência, que seria o meu horário de atendimento normal, né? Então, nesse dia e horário, toda quarta, 9h35, eu vou estar colocando dentro do ambiente virtual um link para vocês acessarem a webconferência, e por meio desse link vocês conseguem interagir comigo por meio de áudio e vídeo, né? Dá para você compartilhar a sua tela e de repente me mostrar alguma dúvida, algum exercício, alguma teoria que você queira esclarecimento, e a gente vai tirando as dúvidas, vamos nos adequando da forma que for possível, né? Peço desculpas se a apresentação não ficar muito boa, eu ainda estou me apropriando dessas tecnologias de apresentar o PowerPoint enquanto eu gravo a apresentação, né? E também subir esse material, esse conteúdo para o YouTube, que é onde eu pretendo deixar todas as atividades, todas as aulas, e sempre colocando os links dentro do ambiente virtual Moodle, né? Que é o ambiente virtual do IF. Bom, então, o objetivo dessa aula, como eu já disse, é entender o que é energia cinética, o que é energia potencial, saber que uma pode ser convertida na outra, né? E isso é um processo que tem muita utilidade prática para a gente. E mais ainda, para a gente poder lidar bem e manusear a natureza com base nesses conceitos, a gente precisa saber como calcula a energia cinética, como calcula a energia potencial. Então vamos lá, o que é energia, né? Energia é um conceito até difícil, muitas vezes, de se definir, porque ele é um conceito abstrato, embora a gente utilize energia no nosso dia a dia. Se eu fosse perguntar para você agora o que é energia, o que você me diria? Muitas vezes os estudantes falam energia é eletricidade, energia é calor, já dando exemplos de energia, né? E por mais que existam vários tipos de energia que vocês já conhecem, energia química das pilhas, a energia eólica dos ventos, energia nuclear, que vem da radioatividade, energia das hidrelétricas, tem várias e várias formas de gerar energia, né? E a civilização, ela está baseada na obtenção e no uso eficiente da energia. Tanto é que países em desenvolvimento, e inclusive os países já desenvolvidos, uma das coisas que eles mais pesquisam são novas fontes de energia, para que você consiga gerar energia não só de maneira eficiente, mas da maneira mais limpa possível, que eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes da energia limpa, né? Por exemplo, a energia eólica é considerada uma energia limpa, energia fotovoltaica, as células de hidrogênio, que são pouco faladas ainda, mas eu quero trazer uma publicação da Scientific American para vocês lerem,
que foi publicada em março desse ano, falando exatamente do potencial energético da Alemanha com relação a um método que eles estão desenvolvendo para a produção de energia limpa. Muito interessante. Integra energia eólica com energia fotovoltaica e mais a produção de hidrogênio, que aí você já tem aí uma forma inclusive de armazenamento de energia. Ao invés de você usar baterias, você armazena hidrogênio e depois ao queimar esse hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio em combustão libera água, o que é uma energia bem limpa. Então, mas isso nós vamos tratar depois. Primeiro temos que ter essa noção geral de energia. Então, energia é algo associado, é uma grandeza escalar, portanto, ela não é vetorial, tá, pessoal? Energia não é algo que eu calculo e digo, um corpo a uma certa altura do solo tem 5 joules de energia para a direita. Eu não vou falar que é para a direita ou para a esquerda, porque não é vetor, é uma grandeza escalar. E como grandeza escalar, né? Grandeza escalar, ela tem apenas um número, um valor que identifica, não tem direção nem sentido, tá? Não é vetor. E além da energia ser uma grandeza escalar, ela é associada a um estado ou condição de movimento de um corpo. Como assim? Se um corpo está em repouso, ele tem energia? Pode ser que tenha, porque às vezes ele está em repouso, mas ele pode entrar em movimento. Nós vamos ver que essa energia é denominada energia potencial. E tem um outro tipo de energia, que é a energia quando o corpo já está em movimento. Então, é energia cinética. Perceba então que tudo gira em torno do movimento, quando o assunto é energia, tá bom? Então, uma outra questão muito importante é que a energia se conserva. Isso é um princípio chamado princípio da conservação da energia. Ah, mas e quando tem perda por atrito ou por alguma outra forma de dissipação? Ela também se conserva descontada essa perda. Então, nós vamos ver exercícios que mostram toda essa situação. Então, a gente volta àquela conhecida frase do Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E isso, para a energia, é uma realidade. Bem, então aqui alguns exemplos de situações de energia. Esse avião, a uma certa altura do solo, nós podemos afirmar tranquilamente que ele tem uma energia potencial. Eu já vou explicar melhor o que é, porque se de repente essas turbinas pararem, ele cai devido à sua altura em relação ao solo. Da mesma forma, essa bola, né? A uma certa altura do solo, tem também uma energia potencial. E mais ainda esse satélite, que está a uma grande altura do solo, então ele também tem uma grande energia potencial, tá? Então perceba que a energia potencial ela depende, dentre outros fatores, da altura em relação ao solo. Mas olha, há uma diferença, porque esse avião ele está em movimento em relação ao solo, então ele tem também uma energia cinética, que nós já vamos ver melhor como que calcula ela. Esse satélite também tem uma grande energia cinética. Tem satélites que chegam a dar a volta na Terra em apenas 2 horas. Então ele tem uma altíssima velocidade, né? E nós veremos que a energia cinética depende justamente da velocidade. Essa bola, será que ela tem energia cinética? Olha, como muitas coisas na física, depende do referencial, tá? Em relação ao solo, essa bola está parada nesse momento, né, da captura da foto. Mas, em relação a um observador no espaço, por exemplo, como a Terra está em movimento, a bola está junto da Terra. Então, dependendo do referencial, essa bola está em movimento. Então, sempre quando a gente trabalhar com energia, ter cuidado com o referencial, saber em relação a que eu quero saber se aquele corpo tem energia, tá? Bom, então, resumidamente, energia cinética é energia de movimento. Um carro em movimento tem energia cinética. E como eu calculo essa energia cinética? É a massa do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado sobre 2.
Então, se aumenta a velocidade do corpo, aumenta muito a sua energia cinética, porque esse termo da velocidade é ao quadrado, tá, pessoal? A energia potencial, como eu expliquei antes, é porque o corpo tem o potencial de entrar em movimento. Se ele tem energia potencial, ele pode vir a entrar em movimento. Então, esse carrinho aqui, super legal aqui dessa montanha-russa gigante, né? Olha só o que está acontecendo com esse carrinho. Primeiro ele veio subindo aqui a montanha-russa, né? Subindo. Você sabe que para o carrinho subir aqui na montanha-russa tem aquelas correntes que puxam ele, tem todo um sistema de motor, ou seja, temos que fornecer energia para o carrinho subir a ladeira aqui. Então, nós dizemos que a gente realiza trabalho sobre esse carrinho, né? Porque a gente fornece energia para ele. E essa energia vai sendo armazenada nele, num formato chamado energia potencial gravitacional. Porque a qualquer momento, se esse carrinho for solto, a gravidade puxa ele para baixo. Então, perceba que energia potencial é o mesmo que energia armazenada. Esse é o grande segredo dessa palavra potencial. Ele tem o potencial de entrar em movimento porque a energia fica armazenada. E aí, quando ele é solto aqui dessa altura, essa energia potencial começa a se transformar em movimento, ou seja, começa a transformar em energia cinética. Então é aquilo que a gente falou no início da aula. A energia é um processo que pode ser transformado de uma forma em outra. Posso ter a transformação da energia potencial em energia cinética. E também o contrário, porque lá na frente vocês sabem que essas montanhas-russas têm aquela subida, né? Pois é, quando a montanha-russa sobe pela segunda vez, eu não sei se vocês já foram nos parques aí que vem na cidade, que tem aquelas montanhas-russas. Reparem a próxima vez que vocês virem uma montanha-russa num parque da cidade. Vocês vão ver que a segunda subida, depois dessa primeira subidona que o motor puxa o carrinho para cima, a segunda subida ela já não é tão alta, porque parte dessa energia vai ser dissipada por atrito, por calor, por energia sonora, e aí o carrinho já não vai ter tanta energia para subir. Mas na segunda subida, essa energia cinética, que ele chega aqui embaixo com bastante energia cinética, ela vai gradativamente sendo convertida em energia potencial de novo na segunda subida, e onde ele desce de novo, e aí tem todo o movimento da montanha-russa, né? Então percebo que quem projeta uma montanha-russa, a primeira coisa que ele tem que pensar são nas conservações e dissipações de energia, nesses dois formatos, potencial e cinética. E aqui um exemplo aqui do energia potencial elástica. Por que ela é potencial? Ela é potencial porque ela é armazenada aqui devido a esse elástico, né? Outro exemplo de energia potencial elástica é energias em molas. A mola também tem a capacidade de armazenar energia. Essa propriedade elástica é porque o corpo tem a capacidade de voltar ao seu estado natural. Então, armazena energia potencial elástica aqui na flecha e quando solta a flecha, o elástico volta à sua posição natural, que possivelmente seria mais ou menos essa aqui, né? E a flecha, que tinha energia potencial elástica armazenada, converte essa energia potencial elástica em energia cinética, porque daí a flecha é lançada em alta velocidade. Então, mais uma forma de transformação de energia, tá, pessoal? Bom, e aí, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, né? Então, nós sabemos que a energia vai ser medida em joules no sistema internacional. A massa tem que ser em quilogramas, que é o sistema internacional. E a velocidade, seguindo também o sistema internacional, metros por segundo. Por isso que numa corrida de Fórmula 1, uma colisão ela é devastadora, porque os carros eles têm uma massa razoável, mas especialmente, principalmente, eles têm muita velocidade. E esse termo ainda é ao quadrado, então a energia cinética é muito grande, né? A energia cinética ela é diretamente associada ao movimento atual do corpo. Já a energia potencial gravitacional é a capacidade que o corpo tem de entrar em movimento. Então eu gosto muito
desse gráfico aqui, dessa figura clássica da física, é uma bolinha de massa m num ponto B com velocidade inicial zero, ela está em repouso. Se eu abandonar essa bolinha, a gravidade age sobre ela e ela cai. Ela cai aumentando a sua velocidade. E ao fazer isso, essa energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia cinética. Então é uma conservação de energia. Se não tiver atrito, se não tiver nenhuma perda de energia, toda essa energia potencial gravitacional vira energia cinética, tá? Bem, então energia potencial gravitacional é energia armazenada no corpo a uma certa altura. E isso é medido verticalmente em relação ao referencial, que normalmente é o solo, mas eu poderia fazer isso em relação a uma mesa, né? Vamos supor que isso daqui fosse uma mesa. Vamos supor que isso daqui fosse uma mesa. Bom, eu poderia também medir a energia potencial em relação ao solo, supondo que aqui embaixo eu tenho o solo, né? E aí eu teria dois valores de energia potencial gravitacional para essa mesma bolinha. Então, mais uma vez, é a questão do referencial, né, pessoal? Em relação a que superfície eu estou medindo essa energia potencial. Nós vamos ver um exercício que trabalha com isso, tem que ter muita atenção. Bom, então, energia potencial gravitacional, também medida em joules. Tem gente que usa o termo EPG, eu gosto mais de usar EPG, tá? Tem gente que usa apenas EP, mas é porque a potencial ela pode ser elástica, né? Então, para diferenciar, a gente usa EPG de potencial gravitacional. O M é a massa em quilogramas, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, como toda aceleração. E essa altura aqui tem que ser em metros. Então, sempre ter cuidado com as unidades, tá, pessoal? Porque as unidades de medida que definem, na hora que você está colhendo os dados, se você vai aplicar corretamente na equação. E, por fim, a energia potencial elástica. Esse sistema a gente conhece como sistema massa-mola. Esse sistema massa-mola, pessoal, é um dos mais importantes na física, porque ele nos dá uma condição teórica de estudar o movimento até mesmo dos átomos. Toda a física quântica, que é a física das partículas subatômicas, átomos, moléculas, prótons, nêutrons, elétrons e quarks, todo esse estudo ele basicamente se resume em considerar que as partículas funcionam como um sistema massa-mola. Então, as equações da física quântica elas são derivadas desse sistema. Tamanha a importância então desse sistema. Ele é capaz de formar grandes modelos matemáticos, né? E por que é tão importante esse sistema? Um sistema massa-mola ele consiste basicamente num corpo preso a uma mola e a mola inicialmente não deformada, quando comprimida, ela passa então a ter uma deformação X. Ao fazer isso, uma certa energia potencial elástica é armazenada na mola. Como que eu calculo essa energia potencial elástica? Constante da mola, que isso depende de mola para mola. Então, uma mola de carro, por exemplo, do amortecedor, são aquelas molas grossas, né? Elas deformam pouco e elas suportam bastante peso, então elas suportam grandes forças e com pouca deformação, então ela tem uma constante elástica bem elevada. Uma mola de caminhão teria uma constante elástica mais elevada ainda. E molas que você deforma facilmente têm constante elástica pequena, né? Então a energia potencial elástica vai ser essa constante elástica vezes essa deformação x ao quadrado. Então, essa deformação, às vezes o pessoal usa o termo ΔX, porque o que importa é essa variação no comprimento aqui, né? Dividido por 2. Bom, ao então comprimir esse corpo, armazena energia potencial elástica no corpo, devido à compressão da mola, né? E ao abandonar esse corpo, o que acontece? Ele começa a acelerar a ponto de chegar nesse outro extremo. Se não houver perdas por atrito, esse corpo fica oscilando continuamente, convertendo energia potencial elástica em energia cinética, depois energia cinética aqui em energia potencial elástica, porque quando o corpo chega aqui, ó, mais ou menos no meio aqui, ele
tem energia cinética máxima. Aí ele começa a ser freado conforme ele vai esticando a mola, vai diminuindo a energia cinética, mas vai armazenando energia potencial elástica, porque a mola fica estendida. E aí ela volta a ter um movimento para o outro lado. E assim, nesse movimento de vai e vem, né, acontece essa oscilação. Por isso esse sistema é chamado oscilador harmônico simples, tá, pessoal? Bom, então no sistema internacional, a energia potencial elástica, como toda energia em Joule, a constante elástica da mola é em Newton por metro e a deformação da mola é em metros, tá? Que é uma distância que foi deformada aqui. E é isso, pessoal. Basicamente, esses são os conceitos de energia potencial elástica, kx² sobre 2, energia potencial gravitacional, mgh, e energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Eu quis apresentar já as três equações para vocês irem diferenciando uma da outra, né? Entendendo em que situação se aplica uma ou outra. E agora nós vamos gravar uma nova aula resolvendo exemplos de energia cinética, energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas e principalmente assistam o próximo vídeo agora com os exemplos resolvidos para facilitar o entendimento, a aplicação, ver as particularidades na aplicação dessas equações. Obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.